Esta segunda parte do Fora do Jogo será totalmente dedicada ao futebol distrital e começamos por falar do Clube de Futebol Canelas 2010. Foi fundado precisamente em 2010 e tem desde dezembro um novo presidente. Chama-se Bruno Canastro e está connosco no Fora do Jogo hoje. Obrigada, Presidente, por estar aqui. Como é que encontrou o clube em dezembro? Eu encontrei o clube, já estou no clube desde a sua fundação como vice-presidente. O clube foi fundado em 2010, como o próprio nome indica, e resulta realmente de uma falha que havia em Canelas desde a desistência, a paragem do antigo Clube de Futebol Canelas. Nós criámos este clube exatamente para dar aos canelenses a hipótese de voltarem a ter futebol na freguesia, não é? E é o que estamos a fazer. O Canelas foi um clube de grande referência no futebol gaiense. É esse patamar que querem levar este Canelas 2010? Essa é uma pergunta muito usual que me fazem. Eu acho que não tem uma resposta neste momento. A nossa opção foi começar pelas camadas jovens. Este ano, esta época, começamos a ter novamente um sénior e iremos até onde os orçamentos o permitirem. Portanto, a equipa sénior, como falou há pouco, está este ano a competir pela primeira vez e era até ontem a única equipa da Associação de Futebol do Porto que ainda não tinha perdido esta época. Como é que se conseguiu esta proeza num plantel que não tem qualquer compensação financeira? Não, tivemos a sorte realmente de o futebol em Canelas ter um grande nome e, portanto, houve muitos jogadores que apareceram nas captações e constituímos realmente uma equipa que joga bem entre ela, que consegue fazer uma boa época, e é o que tem feito. Posso confidenciar-lhe que sexta-feira passada estive na Gala do Desporto Gaiense com o Fernando Madureira e perguntei-lhe: Fernando, o que é que corre mal no Canelas, para eu poder perguntar ao Presidente? E ele dizia: não corre nada, nós não ganhamos nada, por isso não nos estão a dever dinheiro, não sei da equipa, corre tudo bem e até agora só contamos com vitórias. Infelizmente ontem já saíram derrotados do encontro da segunda divisão distrital. Como é que a equipa encarou esta derrota de ontem? Bem, é óbvio que ninguém gosta de perder e é óbvio que gostaríamos de ter chegado ao final da época com nenhuma derrota, né? Com 0 derrotas. Mas foi uma derrota, acontece. Estavam à espera que ela surgisse nesta altura ou já não esperavam derrotas esta época? Eu, secretamente, tinha a esperança que não acontecesse nenhuma derrota, não é? Mas nós, quando jogamos, esperamos sempre ganhar ou perder. Portanto... Nesta altura, Bruno Canastro, só uma grande catástrofe afastará o Canelas da primeira divisão distrital. O que é que vão querer a seguir? Queremos manter o rumo que temos tido até agora. O Canelas tem um estádio, que é da Junta de Freguesia, mas onde o Canelas joga, e como tal, a prioridade neste momento é construir o resto das infraestruturas necessárias e manter o Canelas com saldo positivo. Ou seja, nós pretendemos, é óbvio que pretendemos subir, acho que é natural que o façamos, mas não vamos além daquilo que nós conseguirmos sustentar. Ou seja, querem resultados aliados a uma boa saúde financeira, é isso? Exatamente. A prioridade é manter a boa saúde financeira, é manter o clube sem dívidas, continuar a apostar na formação, continuar a dar as melhores condições físicas aos jogadores, que neste momento não temos, que é o grande handicap do clube. Quando me diz que o Canelas não tem problemas, tem problemas. O Canelas não tem... Temos o problema do campo, que a Câmara, fizemos um protocolo com a Câmara de Gaia, mas que ainda não está construído. E, como tal, o campo de treinos é um grande handicap que temos e provoca algum stress na parte das camadas jovens e mesmo nos séniores, que não conseguimos levar o trabalho técnico mais além. Na sua opinião, será fácil, na próxima época, manterem esta equipa histórica? Manter os jogadores ou manter... Exatamente. Eu penso que há vontade, os jogadores penso que têm gostado de estar connosco e nós gostamos muito deles e, portanto, tudo correrá como quiser. Mas o objetivo de subirem de divisão foi delineado no início da época ou foi-se delineando? Não. No início da época o objetivo era conseguir constituir uma equipa sénior. Estamos a falar de um clube com muito pouco histórico, portanto, que não tem tradição. Ao contrário de outros clubes que fizeram um segundo clube, houve uma passagem de histórico do passado para o presente. No Canelas isso não aconteceu. Há um hiato de 2004 a 2010. Isto é muito importante. As pessoas às vezes não levam isto em conta.
Nós não temos o Começaram histórico. completamente do zero, não é? Exatamente, não há diretores que passaram, os patrocinadores não tinham patrocinado Pois. na época anterior, é preciso criar tudo de novo. E isto demora algum tempo e tem que ser amadurecido. E, portanto, é este o caminho que temos que trilhar ainda para podermos conseguir subir, mas subir sustentadamente. Acho que esta é que é a grande máxima do clube. De qualquer passo que se dê, ser sustentado. Acha que a massa associativa foi surpreendida por esta equipa? Sim, a massa associativa é sempre ávida de vitórias, não é? Isso acho que é comum a todas as massas associativas. A nossa massa associativa tem respondido muito positivamente ao reaparecimento do futebol em Canelas. Nós contamos atualmente com 700 sócios e que estão constantemente a inscrever-se novos sócios. Mas, por exemplo, os sócios que eram do Canelas não passaram para o Canelas 2010, tal como toda a outra estrutura? Os sócios não passaram. Nós tentámos, como é óbvio, contactar as pessoas que eram sócios do antigo Canelas, porque naturalmente são pessoas que têm aptidão para o futebol e gostam de ser sócios do futebol. E como tal, muitos deles são os mesmos. Mas o número de sócios tem aumentado ultimamente, por exemplo? Todas as semanas aumenta o número de sócios. Nós todas as semanas fazemos novos sócios. Isso é um marco importante, não é? Penso Significa que o clube está vivo. Não, e significa que a freguesia nos acarinha. Também. Isso é muito importante. Quando o Canelas foi extinto, a Gaia Anima tomou conta das instalações e criou na altura uma escola de formação. Exatamente. Esse projeto ainda existe? A escola de formação da Gaia Anima, a escola municipal de futebol, não existe. Existe uma escola de formação no Canelas, mas é nossa. A escola de formação acabou na época anterior. E em que é que consiste esse projeto de formação do Canelas? O nosso projeto de formação envolverá crianças dos 4 aos 10 anos, e, tanto masculino como feminino. Vamos continuar a aposta que iniciámos este ano no futebol feminino e levá-la até às crianças. Vamos tentar também fazer alguma coisa de inovador, que é fazer um ATL desportivo, ou seja, as crianças podem todos os dias ir para o Canelas, uns dias treinar futebol e outros dias ter explicações, ter outras atividades, que era uma coisa que nós gostaríamos já de ter implantado esta época e não foi possível pela inexistência de condições físicas, que é o tal campo de treinos. E isto são assim os projetos que neste momento pensamos lançar já em outubro. Depois existem outros projetos, mas isso será para mais tarde. Como é que estão a decorrer essas obras no campo de treinos? Na medida em que o tempo permite. Temos tido o pior ano para fazer alguma obra, não é? Tem chovido incessantemente desde novembro e um campo de treinos tem uma grande componente de compactação de terras e, como tal, eu acho que, como temos visto nas notícias nas últimas semanas, a compactação é importante que seja bem feita e penso que se agora tivermos um mês de abril normal, até ao final de maio teremos o campo pronto. A equipa sénior tem jogado no relevado, não é? No estádio. E os escalões da formação, como é que se orientam? Com muita dificuldade, muita Mas paciência também dos jogam pais. no relevado? Só os benjamins. Um relevado natural não suporta muitos jogos por semana. Nós temos que treinar no relevado. Temos feito treinos noutros clubes, no Atlético Clube da Rochosa, no Golpilhares com grande apoio da Junta de Freguesia do Golpilhares, que nos tem cedido as instalações, no Rochosa com o apoio e o carinho que a direção do Rochosa tem manifestado connosco, e temos jogado nos campos em que a associação nos encontra, às vezes muito longe, porque infelizmente a falta de campos é uma realidade. É difícil andar com a casa às costas? Muito difícil. Não é fácil dizer aos jogadores que vão jogar em casa em paredes. Mas até em termos de receita, não é? São prejudicados. Não, em termos de receita, as camadas jovens não têm a receita. Onera realmente os custos de transporte, mas mais do que os custos, há realmente aqui um problema que é uma entropia que se cria nos pais, não é? Que é diferente trazer os filhos a 2 km de casa ou ir ao fim de semana 20 ou 30 km, numa época em que toda a gente encontra muitas dificuldades. Tem realmente sido um esforço muito grande e também agradecemos muito o carinho e a compreensão que os pais têm manifestado e o apoio que nos têm dado. Qual é o balanço que faz destes 4 meses à frente do Canelas como presidente? Eu penso que é um balanço positivo. Não é ótimo porque realmente gostaria que as coisas já estivessem mais avançadas, especialmente em termos das obras, mas penso que é um balanço positivo. Temos conseguido encontrar patrocínios, temos conseguido realmente que as coisas fluam, apesar de todas as dificuldades, e as dificuldades são presentes realmente.
Até onde é que gostava de levar este clube? A ser um clube de referência na formação distrital de futebol. Formação principalmente? Formação principalmente. E relativamente aos séniores, o que é que acha que pode estar a motivar estes atletas para a excelente época que têm feito? Se não há qualquer contrapartida financeira, será apenas o orgulho de quem veste uma camisola e representa um emblema? Toda a gente gosta de ganhar. E realmente a equipa este ano tem ganho, e se não fosse pelo jogo de ontem, poderíamos chegar ao fim da época sem derrotas, o que seria realmente, acho que para qualquer jogador é uma marca, não é? O que é que correu mal ontem? Eles marcaram mais do que nós. Pois, normalmente é assim quando se perde. Mas o que é que falhou? A nível técnico, se é que houve alguma coisa que falhou? Não, foi um jogo bem disputado. Acho que nós dominámos grande parte do jogo, mas eles marcaram e nós não. Basicamente foi isto, quer dizer, eles marcaram 2 golos. Nós tivemos muitas hipóteses de fazer gol, não fizemos. Presidente, espero que o Canelas continue na senda de vitórias como até ontem e desejo as maiores felicidades para o clube. Muito obrigado. De seguida, apresento-lhe a capa de desporto do jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico vai para a festa do Golpilhares Futebol Clube em Lever. Equipa de Alexandre Coutinho sobe à divisão de honra da Associação de Futebol do Porto depois de ter sofrido uma derrota e de ter beneficiado da vitória do Pedroso contra o Valadares. Uma matéria que pode ser lida na íntegra na página 3. No canto superior esquerdo tem lugar a notícia da segunda gala do Desporto de Gaia. Audiência distinguido em noite de festa da Primeiro Contacto e embaixo também à esquerda o desporto motorizado. Sordo sprintou mais alto no WRC de Faf, notícia que com outras novidades sobre o rally pode ser acompanhada nas páginas 8 e 9. A fechar embaixo, mas à direita, tem lugar o futebol. Na segunda liga, Leixões está cada vez mais perto da subida. Na segunda divisão, Coimbrões salta para o 9º lugar e no terceiro escalão do futebol nacional, Salgueiros e Grijó empatam-se. Por fim, no futebol distrital, Peruzinho está a 1 ponto da despromoção e Rogério Teixeira garante a segunda vitória consecutiva para o Candal. São notícias para ler na página 4. Estas e outras novidades podem ser acompanhadas amanhã na secção de desporto do jornal Audiência, numa banca perto de si. Vamos agora aos comentários de Johnny Lino ao fim de semana desportivo da Associação de Futebol do Porto. Johnny, boa noite. Boa noite, Tânia. Podemos começar pela garantia do Golpilhares, que já está com os 2 pés na divisão de honra? Sim, exatamente. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. O Golpilhares conseguiu este fim de semana garantir finalmente a subida de divisão. Era algo que já se esperava no contexto de jogos que a equipa tinha vindo a realizar desde o início da época. Portanto, com um plantel bastante equilibrado e bastante forte e muito competitivo, com bastante experiência. Portanto, foi a equipa que dominou sobremaneira aqui a Série 1 da primeira divisão distrital e conseguiu, mesmo antes de jogar, porque o Valadares disputou a sua partida no sábado e perdeu com o Pedroso por 2-1, mesmo sem jogar conseguiu garantir matematicamente a subida de divisão. No domingo foi disputar um derby frente ao Leverense, portanto uma equipa que não está a fazer uma boa segunda volta, acabou derrotado num jogo onde aqui se calhar o resultado era o que menos interessava, mas foi um jogo bem disputado, com bastante luta entre as duas equipas e onde o Lourenço foi melhor e conseguiu uma vitória, não digo fácil porque ainda o Golpilhares ainda assustou e reduziu já perto para 3-2 já perto dos últimos 5 minutos, ainda pressionou, mas o Lourenço conseguiu segurar os 3 pontos. Apesar da derrota e da conquista
aliás, a subida à divisão de honra já ser garantida antes do início desta partida, no final houve na mesma direito a festejos. Sim, foi como disse, o resultado neste jogo foi o que menos interessou, portanto a equipa já entrou com a garantia matemática da subida de divisão. No final, os muitos adeptos do Golpilhares e a sua claque que se deslocaram ao estádio do Oliveirense tiveram a oportunidade de festejar com os jogadores, tudo num clima de festa e de bastante civismo, bastante civismo. E foi o culminar de uma época que ainda não terminou, porque os objetivos agora passam por garantir o primeiro lugar e disputar o título de campeão distrital, mas está até ao momento a ser uma das melhores épocas na história do clube. Que ainda não tinha jogado nunca na divisão de honra, não? Exatamente, ainda não tinha, é a primeira vez que o clube vai disputar a divisão de honra da Associação Futebol do Porto, portanto é um marco histórico na vida do Golpilhares. Deixamos aqui do fora do jogo para o Golpilhares os parabéns. Passando, Johnny, às equipas que estão já na zona de despromoção, o Custóias ganhou ao Lessa e conseguiu sair da linha de água. Sim, este era um jogo muito importante para as duas equipas, mas mais para o Custóias, que ocupavam um dos lugares de descida. Portanto, era um derby e era um jogo bastante difícil, porque o Lessa do Balio também quer fugir a estes lugares de descida. O Custóias acabou por ser mais forte e bem no seguimento dos últimos resultados da equipa, que tem conseguido somar bastantes pontos para fugir a esta zona. Portanto, neste momento soma 27 pontos, ainda não tem nada garantido, mas pelo menos já subiu mais algumas posições na tabela classificativa e pode encarar agora estes últimos 6 jogos que faltam. Exatamente. Para o término do campeonato com mais tranquilidade e tentar somar o máximo de pontos possíveis que lhe garantam então a manutenção nesta divisão. Ainda na primeira divisão, mas na Série 2, este fim de semana o Citânia de Sanfins empatou a 0 com o Aliança da Gandra. Sim, nesta série, portanto, a competitividade teima em não desaparecer. Há umas jornadas atrás falávamos aqui de um distanciamento já do próprio Citânia de Sanfins, que poderia levar a equipa já com mais alguma segurança a garantir uma subida de divisão também inédita no clube, mas há 2 ou 3 jornadas esta parte, portanto os resultados têm vindo novamente a trazer a competitividade e a incerteza até ao final. Portanto, o Citânia de Sanfins empatou contra o Aliança de Gandra num jogo muito importante, porque poderia trazer mexidas no topo da tabela. E este empate permitiu ao Gondim assumir a segunda posição. Segundo lugar, não é? Exatamente, o segundo lugar depois de vencer o Marco 0-9 por 2-1. O Gondim, que está a fazer também uma excelente temporada, treinado por um treinador bastante experiente, que já subiu o Progresso na última temporada também à primeira divisão distrital, o Milton Ribeiro. E está a fazer uma época excelente. A equipa vem da segunda distrital e está também a lutar pela subida à divisão de honra. Para esta subida à segunda posição também contribuiu o facto de o Maia Lidador ter folgado. Sim, o Maia Lidador folgou, neste caso, e acaba por ter menos um jogo que o Gondim, portanto tem possibilidades ainda de reassumir a segunda posição. Mas, no entanto, tem os mesmos pontos, os mesmos jogos que o Aliança de Gandra, que tem mais 2 pontos, e aqui poderá surgir uma nova luta entre estas duas equipas. Passando agora à segunda divisão, Johnny, não podemos deixar de realçar, até aqui tem sido pela positiva, mas desta vez o Canelas perdeu. O Canelas perdeu, portanto é a notícia da jornada. Foi um jogo onde de facto o Inter Milheiros foi superior, não tanto no jogo jogado, mas no marcador, como expressa a vitória por 2-1. Portanto foi um jogo que certamente correu menos bem à equipa de Carlos Alberto e que põe termo a uma série de invencibilidade que já durava desde o início da época. E acabaram-se as equipas invencíveis nos campeonatos distritais. É verdade. O Arcozelo também perdeu com a Aldeia Nova e desceu 2 posições. Desceu 2 posições e aqui pode volta a ficar... não é? Sim, volta novamente... Apesar de ainda estarem 21 pontos em jogo. Estão 21 pontos em jogo, mas estamos já a chegar cada vez mais perto da época. Portanto, final da época. Sim, do final da época, exatamente. Portanto, o Arcozelo já mudou de treinador. O Pedro estreou-se há 2 semanas e conseguiu uma vitória em casa. Desta feita perdeu em casa do Aldeia Nova, também uma equipa que este ano tem estado a lutar pelos lugares cimeiros. O Arcozelo soma 42 pontos, o Sporting de Campo soma 49, são 7 pontos que separam as duas equipas, mas o Arcozelo tem mais um jogo também que a equipa do Concelho de Valongo, e afigura-se muito difícil chegar ao segundo lugar, que era um dos objetivos que a direção tinha delineado depois de o primeiro estar inatingível pela boa época que o Canelas fez.
Portanto, avizinham-se jogos bastante complicados para o Orgozelo e cada vez que a cada jogo vai sendo cada vez mais difícil encurtar estas distâncias. Nesta altura, Jónio, o Sporting do Campo está em segundo lugar, no próximo fim de semana vai folgar e o Canelas vai jogar com o Aldeia Nova. Sim, vai ser um confronto interessante também de seguir, porque o Aldeia Nova é o quarto classificado. Exatamente. Ainda há um pouco de indefinição nestes campeonatos distritais relativamente ao número de equipas que ascende à divisão superior. Normalmente seriam sempre os 2 primeiros classificados de cada série, mas tendo em conta que vai nascer o campeonato da elite e com todas as alterações que vão surgir nos campeonatos nacionais, o número de equipas a subir por cada divisão pode aumentar. E neste caso será muito importante a estas equipas que têm a ambição de subir de divisão, portanto manterem-se sempre perto dos primeiros lugares, porque nunca se sabe se o terceiro ou até o quarto classificado poderão ascender de divisão. Isto tanto para a primeira distrital como para a segunda. Porque para além das subidas há também a questão do Boa Vista, que terá que ser mais um clube promovido também, e poderá haver desistências dos campeonatos nacionais, e a AF Porto, como é a associação que mais clubes tem no país, é sempre a primeira a ser chamada a colocar mais um clube nos campeonatos nacionais. Precisamente, 150 clubes. Exatamente. Tem a Associação de Futebol do Porto. Passando à Série 2, continua tudo na mesma, Jónio? Sim, continua tudo na mesma, e aqui é no seguimento daquilo que nós vimos dizendo desde o início da época. Portanto, o Pena Maior e o Liberação são as 2 equipas mais fortes desta série. Serão as 2 equipas que mais jogo, menos jogo irão garantir a subida de divisão. Falta só tentar perceber qual será o primeiro e o segundo classificado. Também tem importância porque o primeiro disputará o título de campeão distrital. Penso que essa situação ficará apenas decidida no jogo entre as 2 equipas que está quase a chegar. Até lá será importante que nenhuma descola. O Liberação este fim de semana empatou, o Pena Maior venceu e aumentou para 3 pontos a vantagem que tem sobre o segundo classificado. Portanto, também será importante ao Liberação, se quer disputar o título de campeão distrital, que não perca muitos mais pontos até ao fim da época. Destaque da jornada é a goleada do Sabrosa frente ao Raimonda. Sim, 6-1, portanto aqui estes resultados, apesar de no futebol já não haverem com tanta frequência, nestas divisões e principalmente aqui na segunda distrital acontecem muito. Portanto, o Sabrosa, que é uma equipa que neste momento ocupa o 4º lugar e convém-lhe ficar nestas posições cimeiras por causa daquilo que se falou há pouco das subidas, foi mais forte. O Raimundo é uma equipa do meio da tabela, não conseguiu segurar o ímpeto do Sabrosa e perdeu por 6-1. Mais lá para o fundo da tabela, Jónio, na próxima jornada defrontam-se Passos de Gaiola e Sobreirense, que são os 2 últimos classificados. Sim, exatamente. Portanto, não há nada em disputa, aqui não há nada em disputa, a não ser a honra de não ficar em último lugar. Se bem que o Sobreirense também é importante. Também é importante, é sempre bom não ser o último. Apesar de se dizer que o importante é participar, ninguém gosta de ficar para trás, ninguém gosta de ficar em último, o Sobreirense tentará a todo custo recuperar os 5 pontos de desvantagem que tem, tanto para o Passos de Gaiola como para o Salvadorense, porque são os 2 com 16 pontos, e tentar não ficar mais uma época em último lugar. Por fim, a divisão de honra. Na divisão de honra temos o Cerzedo, que venceu o Sobrado e subiu ao 5º lugar. Sim, aqui era um jogo muito importante para o Cerzedo, para não perder o comboio dos lugares da frente. Portanto, foi um jogo bastante disputado. A equipa já tem a imagem e o cunho do Edmundo Duarte, vem conseguindo somar resultados bastante positivos, galgou várias posições na tabela classificativa nas últimas jornadas e neste momento ocupa o 5º lugar com todo o mérito, com os mesmos pontos do Sobrado, 42. E este fim de semana venceu precisamente o Sobrado com um bis de João Reis, e que culminou uma excelente exibição da equipa gaiense. O mesmo não podemos dizer do Oliveira do Douro, que marcou o passo com um empate frente ao Valonguense. Sim, aqui era um jogo muito importante para o Valonguense, porque para fugir aos lugares de descida. Portanto, as coisas ainda estão aqui um pouco indefinidas entre o Valonguense e o Baião, uma vez que o Peruzinho... e o Hermesinde. Sim, o Hermesinde já começa a ficar também mais para trás, são 10 pontos já para o Canidelo, o Peruzinho falta apenas 1 ponto para consumar a descida de divisão, portanto estará praticamente com os 2 pés na primeira distrital, mas aqui no caso do Oliveira do Douro, portanto a equipa não conseguiu somar a vitória, que era o que mais interessava. Apesar disso ainda conseguiu manter o terceiro lugar. O que não deixa de ser também uma boa classificação para a equipa. Embora seja já também muito difícil para esta formação de Oscar Nogueira conseguir atingir o segundo lugar, já.
Sim, são 8 pontos de atraso para o Perafita. O Perafita que está a fazer uma época também notável, não era esperado, porque a equipa veio da primeira divisão distrital, mas será difícil conseguir encurtar essas distâncias e conseguir chegar para além da terceira posição. Mas penso que, tendo em conta aquilo pelo que o Liberador já passou esta temporada, penso que está a ser uma excelente e será uma excelente classificação se conseguir manter o terceiro lugar. Sem dúvida, Johnny. Para terminar, o Baião conquistou um bom resultado frente ao Rio Tinto e continua a acalentar esperanças. Continua, são neste momento 4 pontos para o Canidelo, que está cada vez mais perto de cair na zona de despromoção. O Ricardo Jorge não conseguiu dar a volta por cima e somou nova derrota, mas este resultado vem trazer ao Baião esperança para o fim, para estes últimos 6 jogos que faltam, conseguir ainda sair desta zona onde não era esperado estar, porque a equipa começou bem a época, até andou nos lugares cimeiros, mas aos poucos foi caindo e luta agora para não cair novamente na primeira divisão distrital. Johnny, obrigada. Até para a semana. Até para a semana, obrigado. Fica por aqui este Fora do Jogo de hoje, dia 8 de abril. Para a semana voltamos. Não se esqueça que tem um e-mail para onde nos pode enviar as suas sugestões, foradojogo@rtv.com.pt, e também uma página no Facebook onde nos pode seguir, Fora do Jogo-RTV. Até para a semana, fique na companhia da RTV. Até lá.